Em maio de 1967, o serviço secreto israelense, o Mossad, tinha evidências suficientes para desconfiar de que em pouco tempo os árabes atacariam. Essa desconfiança foi confirmada no final daquele mês, quando sobrevoos na fronteira mostraram que no sul, na península do Sinai, o Egito, liderado por Gamal Abdel Nasser, tinha concentrado cerca de 100 mil soldados, com outros 140 mil mobilizados ao longo do Canal de Suez. E ao norte, na fronteira entre Israel, a Jordânia, a Síria e o Líbano, numa região conhecida como as Colinas de Golã, os israelenses descobriram uma grande força de quase 100 mil árabes, na sua maioria sírios, jordanianos e iraquianos, com outros 200 mil entrincheirados um pouco mais atrás, entre Damasco e a fronteira. No total, os árabes, liderados pelo Egito, tinham organizado uma formidável força de 550 mil soldados, dos quais 240 mil estavam diretamente posicionados nas fronteiras de Israel no final de maio de 1967, prontos para atacar a qualquer momento. Diante dessa situação, os israelenses tinham duas opções: ou se entrincheiravam e esperavam, ou então atacavam primeiro. E foi essa segunda opção a escolhida, com o ataque israelense começando no dia 5 de junho de 1967. Em apenas 10 horas de guerra, mais de 80% dos aviões egípcios e perto de 60% dos aviões sírios foram destruídos por Israel, a maioria deles ainda no solo. Em conjugação com o ataque aéreo, os israelenses avançaram por terra com um exército de, acreditem ou não, apenas 50 mil soldados, apoiados por outros 50 mil reservistas. O ataque israelense foi tão inesperado e avassalador que os soldados árabes na linha da frente ficaram praticamente sem reação, permitindo o rápido avanço de Israel no sul, ao longo de toda a península do Sinai e também no norte, pelas colinas de Golã. E no dia 10 de junho de 1967, após apenas 6 dias de guerra, os árabes pediram a paz, reconhecendo a derrota. Como resultado dessa guerra, Israel ocupou toda a península do Sinai e grande parte das colinas de Golã, mais do que duplicando o seu território. Em 1973, na Guerra do Yom Kippur, os árabes tentaram reaver esses territórios, mas foram novamente derrotados. Logo após essa vitória, Israel, de forma surpreendente, declarou que se os árabes reconhecessem oficialmente o Estado e se comprometessem com a paz, todos esses amplos territórios seriam integralmente devolvidos. O Egito de Anwar Sadat, que já tinha perdido 3 grandes guerras para Israel, aceitou a oferta e em 1978 assinou um grande acordo de paz, intermediado pelo presidente Jimmy Carter. E Israel, cumprindo a sua parte no acordo, devolveu toda a gigantesca península do Sinai para os egípcios. E graças a isso, desde o final dos anos 70 que Israel e o Egito coabitam em paz no Oriente Médio até os dias de hoje. Mas a Síria de Hafez al-Assad, o pai de Bashar al-Assad, recusou seguir o exemplo do Egito, negando-se a reconhecer a existência do Estado de Israel, motivo pelo qual os israelenses mantiveram a posse das colinas de Golã. Trata-se de uma região realmente muito estratégica, a partir da qual se tem uma visão desimpedida do Líbano, da Síria, da Jordânia e de Israel. O que significa que quem controlar aquelas colinas terá uma excelente base de observação e de apoio para operações militares. Nas últimas décadas, Israel, indo contra os pedidos de organizações internacionais como a ONU, tem mantido um grande controle sobre aquelas colinas, chegando mesmo ao ponto de instalar vários colunatos ao longo de toda a região, com uma população estimada nesse momento em 20 mil israelenses. A Síria e a ONU insistem para que Israel devolva as colinas de Golã, lembrando tratar-se de uma anexação territorial ilegal e que viola a Convenção de Genebra, com Israel afirmando que sim, que devolverá, desde que a Síria siga o exemplo do Egito e reconheça oficialmente a sua existência como Estado, algo que Bashar al-Assad já disse várias vezes que nunca fará. E nessa quinta-feira, 21 de março, o presidente Trump surpreendeu ao dizer, pela sua conta no Twitter, que os Estados Unidos reconhecerão oficialmente a soberania israelense sobre as colinas de Golã. Uma declaração que, como podem muito bem imaginar, foi mal recebida por alguns países islâmicos como a Síria e o Irã. Vale a pena lembrar que há alguns meses atrás, o presidente Trump anunciou que iria mudar a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, reconhecendo oficialmente aquela cidade como a capital do Estado de Israel.
uma medida que também irritou profundamente muitos países islâmicos. O reconhecimento de Jerusalém como capital, e agora o reconhecimento da ocupação israelense das colinas de Golã, aproximará ainda mais os Estados Unidos de Israel, alcançando um nível nunca visto nas últimas 4 décadas. Mas é inegável que servirá para aumentar ainda mais as tensões numa região já conhecida por ser um autêntico barril de pólvora.